Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live do Fraternidade, amigos e amigas que nos acompanham. Nós vamos ler uma mensagem do livro Endereços da Paz, na psicografia do Chico, através do espírito André Luiz. Ideias para hoje. Ninguém foge aos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Cada um de nós, onde se encontre agora, permanece em meio da colheita daquilo que plantou, com a possibilidade de efetuar novas sementeiras. Em nossas próprias tendências de hoje, será possível entrar no conhecimento do que fazíamos ontem. Achamo-nos todos presentemente no lugar certo, com as criaturas certas e com as obrigações exatas, a fim de realizarmos o melhor ao nosso alcance. Então, com essa mensagem, que possamos agradecer a Deus, a dádiva da vida, os amigos espirituais que se encontram nesse momento, nos envolvendo através dos seus fluidos benéficos, que possam inspirar a nossa expositora da noite e que possamos incorporar esses conhecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, hoje à noite, estamos recebendo a nossa querida companheira do Fraternidade, a Mari Facim, que vai nos falar desse tema do Evangelho, orai e vigiai. Muito bem, obrigada, Lenice. Boa noite a todos. Muito feliz por estar aqui hoje novamente. E eu trouxe uma reflexão para nós, para a gente começar a entender o porquê dessa importância de nos reconhecer espíritos imortais e sentir que o planeta nosso é uma escola, ele é um educandário. Então, nós precisamos estar em plena certeza, convicção, nós estarmos acordados para que essa atitude nossa seja uma atitude de enfrentamento dos desafios. E eu trouxe esse textos, né, que eu pesquisei, que a gente conversou bastante sobre isso, que é orai e vigiai, ou tem uns que falam vigiai e orai, para não cair em tentação. E eu tirei algumas passagens também, que é do Mateus, capítulo 24, do versículo 37 a 44, no Mateus também, do 25, capítulo 25, o versículo 13 a 15. E o Lucas também fala sobre isso, orai e vigiai, ou vigiai e orai, do capítulo 19 ao versículo 12 e 13, e o capítulo 12, versículo 38 e 40. Para a gente começar essa nossa reflexão da noite, a gente tem que perceber primeiro que, como eu estava falando, o planeta nosso é um planeta é um educandário. Então, é aonde a gente vem para aprender a conviver com as pessoas, a fazer os enfrentamentos nossos. E essa passagem fala assim, que mostra a nossa fragilidade perante as situações da matéria. Como nós somos ainda muito sensíveis, nós ficamos vibrando ainda, nós temos com muitas oscilações no nosso dia a dia, nós somos muito fáceis de mudar de sintonia. Às vezes nós estamos muito bem, daqui a pouco a nossa vibração cai. Então, nós ficamos oscilando muito, então nós somos muito frágeis como espíritos ainda, nós estamos iniciando a nossa caminhada. E daí, então, vem a pergunta, será que nós conseguimos entender o que Jesus quis dizer com vigiai e orai, para não cair em tentação? Daí eu fui procurar
né, o que significa tentação. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas falando, eu caí na tentação porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque eu estava num momento delicado e fulano me apresentou tal coisa. Então, o que a espiritualidade amiga nos traz sobre isso? Então, começa assim, que a tentação nada mais é do que é aquilo que está dentro de nós. É aquilo que a gente traz com a gente. Então, a tentação está com a gente. Por exemplo, um instante de uma atitude nossa perante algum movimento que alguém faça, alguma palavra que alguém faça, alguma atitude que alguém faça contra nós, esse segundo de respostas, muitas vezes negativa, são muitas encarnações para a gente poder ressarcir isso aí. Então, por isso que ele fala muito na palavra vigiai. E tu pode ler todas as obras, tanto de Kardec, de Emmanuel, de André Luiz, eles falam muito na questão de orai, vigiai, presta atenção, né? Olha o que você está fazendo, conhece a ti mesmo. Então, a Joana fala muito, né? E daí continua assim. E eles falam muito na questão que a gente é aquilo, a gente atrai aquilo que a gente é. A gente sempre vai atrair o que a gente tem dentro de nós, bom ou não tão bom. E daí eu lembrei de uma historinha de um senhor, uma pessoa deu para um senhor, uma pessoa e para um cavalo. Tinha um cavalo e uma pessoa ali. Daí tinha o cavalo, eles deram uma bandeja de diamantes, de dinheiro para o cavalo. E deram uma bandeja para o homem de cenouras e milho cru. E, como aquele negócio, não tem interesse, né? Não gosto, o cavalo não pegou e o homem também não pegou. Quando houve a troca, o cavalo ficou enlouquecido, tinha cenoura, tinha milho, né? Se atacou. E o homem começou a juntar as coisas. Então, aquilo que a gente tem dentro da gente, a gente vai atrás daquilo que é do nosso interesse. Mas eu não tenho interesse. Se você fez ou foi atrás, é porque no fundo tu tem esse interesse. É esse cuidado que nós temos que ter. E a tentação, eles nos falam que é uma prova para nos ajustar no que está ainda dentro de nós. Então, vem aquela prova. Como nós estamos falando, né? O planeta Terra é uma escola, é um educandário. Todo ele, aonde tu encarnar vai ser, onde você reencarnar vai ser uma escola. Vai ser depender do nível moral e espiritual e de conhecimentos que você tem, que você vai ter as provas. Você não vai escapar das provas. Então, vai ter várias provas. E cada prova é para você, para que a gente possa ir melhorando. A gente não pode botar isso como uma coisa ruim. A prova não é uma coisa ruim. A prova é um desafio para você passar de ano. Quando a gente desencarnar, a gente passou de ano, a gente foi para outro nível. Se a gente conseguir passar nas provinhas. Porque as provinhas são diárias. A gente tem que lembrar que as provas são diárias. São pequenos testezinhos e dali a pouco vem a prova. E ninguém no planeta, por exemplo, fica sem as provas e os desafios e os testes. Ninguém, todos nós estamos passando por isso. Eu lembro também da passagem do filme do Divaldo, quando ele foi visitar a casa, chamada de Casa de Tolerância, né? E chegando lá com o colega dele, ele foi direto a ajudar as crianças da casa, ajudar as mãezinhas, as pessoas que participavam lá. Aquilo ali não despertou nenhuma tentação nele.
A outra passagem também desse filme, que eu achei muito interessante para nosso estudo hoje, é quando ele está dando comida para as pessoas da rua, em situação de rua, e ele vai, esse senhor joga joga alguma coisa nele, e diz que não precisa nada dele. Qual foi a atitude que o Divaldo fez? Ele serenou e falou, meu amigo, a hora que você precisar, nós estaremos aqui. Em compensação, o colega dele mostrou que tinha. Foi para cima, quis brigar, se revoltou, como assim, tal. Para te ver, a prova veio. Veio para Divaldo e veio para o colega dele. Então, cada um deu aquilo que tinha dentro de si, que era uma prova para testar, era só para testar. Nós temos que passar por esses testes para ver se a gente cada vez vai melhorando. Muito bem. E eu encontrei no livro Fonte Viva, no capítulo 110, Emmanuel diz assim, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso é capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Olha que profundo isso. Então, quer dizer que realmente nossas maiores tentações estão dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso inconsciente ou consciente. Diz também assim, nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Então, olha só, nas raízes de nossas tendências, nós temos várias tendências. Nós temos que perceber que tipo de tendências nós temos. É se conhecer, é prestar atenção. E fala o seguinte, as tentações nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Então, olha a importância de nos conhecermos, percebermos as nossas más tendências e combater elas devagarinho. A gente não precisa ter pressa. Vamos com calma. Hoje eu errei, amanhã eu amenizo, no outro dia eu silencio, né? Vai aos poucos, a gente não vai conseguir, milênios, a gente fortalecendo essas tendências, né? E o que a gente está fazendo agora? A gente está tendo reconhecimento, a gente está reconhecendo essas más tendências. Primeiro, a gente precisa reconhecer. Porque nós precisamos reconhecer que nós temos aquela má tendência, senão a gente não vai trabalhar. Se eu disser que eu sou humilde, eu não vou trabalhar a questão do orgulho. Se eu disser que eu sou bondoso, eu não vou trabalhar também a parte ruim minha. Então, eu preciso reconhecer primeiro as minhas tendências. Quais são as minhas tendências? E se for boas, continuar trabalhando nas boas. Sempre nas boas. Esse é o objetivo. E fazendo esse link, né, que o Emmanuel fala, da questão da gente combater as nossas más tendências, a gente percebe assim, que já entra no assunto do vigiar. Já entra a questão assim, poxa, se eu me perceber com má tendências, eu tenho que me vigiar, eu tenho que me cuidar. Aí, pouquinho, o que é o vigiar? Daí eu fui percebendo assim, que o vigiar é como se fosse um vigilante, né? Um ser, uma pessoa que está cuidando de alguma coisa, por exemplo, a porta de alguma coisa. E esse vigia, o que ele vai fazer? Ele vai prestar atenção, ele vai estar acordado, desperto, atento, para ver se aquilo que está chegando é bom ou não é tão bom para entrar dentro da casa. Então, isso que é estar vigilante. Então, trazendo para nós, o que acontece?
nós temos que ser vigilantes para não entrar na nossa casa mental. Tudo que está lá fora tem que perceber se aquilo lá é bom para mim, é bom para nós. É bom adquirir aqueles conhecimentos, aquela atitude, ou às vezes vem uma agressividade, às vezes vem um carinho. O que é que eu quero dentro da minha casa mental? Uma música. Eu que escolho a música. Eu não gosto dessa música, vou lá e troco. Eu não gosto de tal filme, vou lá e troco. Eu não gosto de conversar certos assuntos. Troca os assuntos. Você não é obrigado a ficar naquela sintonia. Por isso que é a questão de vigiar. Você tem que vigiar os teus pensamentos para que ele não acaba saindo de você. Segurar, silenciar, se acalmar. E também não permitir que entre dentro da tua casa mental coisas que possam te prejudicar, que te deixe nervoso, ansioso, que não te deixe em depressão, porque a gente só vai ter as coisas dentro da nossa casa mental aquilo que a gente permitir a entrada. Então, nós temos que ser o vigia, nós temos que estar despertos, serenos. E daí ele fala assim, ó, que o vigiar a casa mental é estar consciente, é ter clareza daquilo que está acontecendo lá fora e aqui dentro. Lá fora e aqui dentro. O que eu quero trazer para mim? O que eu quero trazer para dentro da nossa casa mental? A nossa casa mental tem que estar protegida, porque senão a gente não consegue passar nos testes. Senão a gente acaba deslizando de novo, a gente cai de novo. Como diz no começo ali, é um momento, um segundo de deslize. Às vezes são várias encarnações que nós vamos ter que reequilibrar-nos. Às vezes nós vamos passar várias encarnações tentando se reequilibrar por causa daquele deslize que nós tivemos por falta da vigilância. Vigilância mental. E daí depois, lá na Sementinha de Luz, no título Sobriedade também do Emmanuel, fala assim, ó, que vigilância é a posição sincera com Jesus, a fim de substituir o mal pelo bem, em silêncio, onde quer que se encontre. Então, o nosso objetivo aqui no nosso educandário é transformar esse mal que nós temos dentro de nós, que é as nossas tentações, as nossas tendências, e fazer ela vibrar no bem, vibrar no amor, vibrar no carinho, silenciar, olhar para o próximo com carinho, se resguardar, porque a gente tem que se amar muito e a gente tem que se resguardar de certas coisas, se fechar em algumas situações que possam nos prejudicar. E daí é indispensável, a gente fala que é indispensável a gente desperdiçar tempo com emoções que possam nos prejudicar, perder algumas energias com as coisas desnecessárias, uma discussão, um palavreado chulo, uma agressividade. Então, nós temos que parar de perder tempo com discussões desnecessárias. O que aquilo ali vai trazer de bom para nós? Eu estou assistindo algo, eu estou visualizando algo. Eu posso ajudar? Não. Então, silencia, acalma, tenha clareza, entre em oração, vibração, sabe? Se torne uma pessoa diferente. Se torne uma pessoa diferente. Porque através dessa nova atitude, dessa nova postura, que a pessoa vai se tornando mais serena. Porque o momento que você toma uma postura de bondade, de lucidez, de clareza, perante certas situações que às vezes já estão se repetindo, tem várias situações que se repetem, daí eu fico pensando, pô, de novo? Pô, de novo? Daí, e a gente continua dando a mesma resposta. Deu uma situação,
muda a resposta. Silencia. Sorria. Então, a gente precisa dar para que aquela situação mude, nós precisamos dar uma resposta diferente. Uma resposta boa, que venha do bem, que tenha clareza, que seja firme. E daí, lá no Marcos capítulo 13, versículo 33, ele coloca mais uma palavra. Então, nós temos o vigiai e orai, né? Nós estamos falando sobre o vigiai. Mas ele coloca lá o olhai. Ele coloca o olhai. E a gente fica pensando, poxa, vigiar não seria o olhai, né? Não seria a mesma coisa? Daí ele coloca, daí Emmanuel, lá no item 87 do livro Vinha de Luz, ele fala o seguinte sobre essa partezinha do Marcos, que ele diz assim, ó, é preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Então, nós estamos vigilantes aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mas nós temos que examinar o que está acontecendo, ponderar e refletir. Então, olha só, o nosso cérebro é muito rápido. Então, veio a situação, serena, calma aí, calma, respira. Vamos lá, vamos examinar a situação. Vamos refletir se isso é bom ou não. Como é que eu posso agir? Eu vou permitir, daí eu começo a vigiar, eu vou permitir que entre na minha casa mental, isso aí vai ser bom para mim, eu vou querer mais essa carga para mim, sabe? É essa tomada de atitude, tomada de decisão, que é muito importante, é a maturidade, chama-se maturidade espiritual, o momento que você serena e pega aquela situação e traz para ti. Pera um pouquinho, isso é bom para mim? Sabe? Analisar a questão. Jesus fazia muito isso. Jesus, ele chegava a situação para ele nunca respondia na hora. Ele nunca esbravejava, nunca fazia... Não, ele era firme, ele era justo, ele era correto. Mas ele sabia que aquilo ali não é, ou não era bom, ou era bom. Ele fazia essa análise. E essa análise nós podemos fazer também. Então, Jesus está dizendo aqui para nós, olhai, né, olhai, vigiai e orai. Então, ele trouxe para nós todo o caminho para que a gente possa não permitir que coisas não tão boas entrem na nossa casa mental. Para que a gente possa vencer essas más tendências nossas. Então, ele deu todo o caminho, ele ensinou para nós o caminho, como tantas outras coisas também, né? E depois, a gente falou sobre olhai, né? Vigiai, e agora vamos falar sobre o orai. Às vezes eu fico pensando, será que a gente sabe orar? Porque a gente, quando a gente fala em orar, a gente pensa, se ajoelhar, tem pessoas que precisam ter uma imagem, tem pessoas que precisam botar uma vela, nada contra, gente, cada um, é como diz assim, ó, são várias estradas, todos estão indo a Deus, né, todos estão indo ao bem, então não tem problema de que estrada tu tá pegando, o importante é você chegar, é fazer o bem, fazer essa tua mudança e acreditar. E daí, eu ouvindo uma live há um tempo atrás, do Alberto Almeida, ele lembrou da vozinha dele, quando ele era pequenininho, que a vozinha dele rezava o terço, aquelas das bolinhas, né? Eu não sei o nome, desculpa. E daí ela fazia, sentavam todo mundo assim ao redor, e ela rezava o terço. E dali a pouco ela olhava para o fogão e dizia, fulano, tira as panelas do fogão que vai queimar tudo lá. Daí, fulano, sabe? E daí o Alberto também depois cresceu, foi estudar também, daí ele foi entender o que era orar, ele ficou preocupado. Ele falou assim, ó, que o orar é muito mais do que falar, fazer terços,
fazer preces decoradas, ou preces lindas, maravilhosas, se não vem do coração. Como se fosse apenas um ritual. Ah, eu preciso orar. Sabe aquela coisa assim, hoje eu não orei, hoje eu preciso orar. Ai, hoje eu preciso sentar e orar. Ai, eu preciso. Não, gente, não é nessa forma de eu preciso orar. Essa forma assim, ó, o tempo todo você está conectado com a espiritualidade. O tempo todo você está mandando energia, mandando pensamentos. E esse momento da oração, que você se posta para orar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o capítulo 27, pedi e obterei. E lá tem vários itens, né? Tem qualidade da prece, eficácia da prece e outros itens, tá? Mas eu trouxe para nós duas frases que eu gostei muito, que é no Instruções dos Espíritos, Maneira de Orar. A primeira frase diz assim, a partezinha que eu tirei lá, né? O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que ele se deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Então, o nosso primeiro dever da criatura humana, quando ao retornar à vida ativa, quer dizer, cada vez que nós acordamos, porque no momento que você acorda, você desperta para a vida, é a prece. Tá? O primeiro dever, olha a intenção disso aqui, é o dever. A segundo textinho fala assim, todo sentimento que parte do coração é de certeza mais ouvida pelo nosso Pai Celestial do que longas orações ditas por hábito. Então, olha a grandeza disso aí, porque aquilo que vem do coração, às vezes estamos fazendo alguma atividade em casa, ou no serviço, ou na rua, e nós lembramos de alguém com carinho. Você já está fazendo uma prece. Tudo que nós fizermos pelo bem de alguém, um pensamento, uma atitude, uma palavra, você já está fazendo bem. Nós precisamos entender que nós somos espíritos que estamos momentaneamente encarnados. E que nós precisamos tomar as rédeas da vida para o bem. Chega de nós estarmos estacionados. Nós estamos na era da consciência, do despertar, né? Por que estacionar? Então, toda vez que vir um pensamento não tão bom, ou para uma pessoa, ou para qualquer situação, modificar esse pensamento. Modificar e tentar transformar aquele pensamento numa coisa boa. Não conseguiu pensar? Cante. A gente fala assim, se não puder pensar em coisas boas, cante uma música bonita, uma música boa, para te sair daquele pensamento ruim. E daí, eu vi também nesse mesmo capítulo, tá? No item 23, o Santo Agostinho, ele nos diz o seguinte, eu achei tão lindo isso aqui. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Daí mais ali adiante fala, doce vozes, embriagadores perfumes, que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Então, quando a gente está envolvido numa prece, envolvido realmente naquele momento de oração, naquele momento de que a gente se resguarda, que a gente entra em conexão com a espiritualidade, olha que beleza, ele diz que a alma ouve a beleza do universo, até lugares que a gente nunca foi, a gente começa a sentir a vibração, a gente começa a ouvir coisas lindas, a gente vem de lá assim, ó,
parece que com 100 quilos a menos, né? É igual tomar um passe. Você faz uma prece, você toma um passe, você sai assim, maravilhada, né? E daí eu volto lá no Livro dos Espíritos, que tem uma perguntinha lá, que são várias, mas eu peguei essa aqui. 659, diz assim, ó, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, se aproximar dele e colocar-se em comunicação com ele. Bem, daí eu pergunto, a gente agradece, a gente adora, a gente louva, a gente faz pedido, tudo, mas quem de nós silencia para ouvir? Porque se comunicar não é um monólogo, né? Às vezes é um diálogo, eu quero fazer um diálogo com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Quem de nós espera a resposta? Muitas vezes nós estamos tão materializados, tão presos aos nossos problemas, aos nossos desafios, que nós fizemos a prece porque disseram assim para nós, não podemos dormir sem orar. Daí eu vou lá, eu deito cansado, estressado, faço a minha oraçãozinha, viro para o lado e durmo. Né? Então, será que realmente eu estive conectado com a espiritualidade? Foi aquela prece com pressa para, poxa, fiz a prece, né? E essa esperança que a gente tem de receber o retorno. Então, a gente precisa silenciar, acalmar, para que a gente possa receber as informações. Por isso que a gente tem que orar assim quando vai dormir. Porque a gente precisa silenciar. O momento, você não precisa falar palavras bonitas. Silencia, respira, relaxa, fala com Deus, explica tudo o que aconteceu durante o dia, fala que você pode melhorar no próximo dia, né? Lembra das coisas que a gente fez e que no outro dia pode pedir perdão, pode se ressarcir, né? E é tão lindo, porque no meu livro Nosso Lar, no capítulo 26 de André Luiz, pelo Francisco de Assis, né? Que é de André Luiz, ele fala assim, a prece é valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Então, a prece é muito valiosa, porque é um sentimento, é o momento da tua humildade perante Deus, o momento que nós colocamos para Deus dizendo, eu sou teu filho, nós precisamos da tua ajuda, nós precisamos do teu consolo, precisamos do teu abraço. Jesus, nós estamos aqui, nós precisamos de ti. É sentimento, é carinho, é amor. Nós mostramos quem nós somos. Por isso a importância do silenciar, acalmar, para que a gente possa mostrar quem a gente é. Ele sabe quem a gente é, mas é tão bom. Ele é nosso Pai. E outra coisa, a gente não pode esquecer jamais que Deus é vivo. Jesus é vivo. A espiritualidade, a amiga, são seres vivos. Eles estão vibrando por nós, estão torcendo por nós. Então, quando a gente silencia e faz a prece, você está em conexão com as pessoas que te amam, com os seres de luz que te amam e tem certeza que vão vencer. Porque todos os outros já venceram, nós também vamos vencer. E daí, a gente fala assim muito na questão, vamos dialogar com Deus. Vamos esperar a resposta. Mas durante o dia todo, faz a prece de manhã, mas silencia, se acalma, ameniza, sorria, deixa para lá, né? Faça as coisas com mais delicadeza. É difícil? Até pode, mas não é impossível. Porque a gente sabe que Jesus veio e ele venceu o mundo, né?
E quantos outros venceram o mundo? Primeiro, questão de se conhecendo, aliviando suas dores através da prece, se cuidando, né? E a gente faz a prece com tanta pressa para dormir, para descansar, para se livrar daquilo ali, que eu acho que a única coisa que os mentores, que Jesus diz é assim, amém, filho. No momento que você diz assim seja, eles dizem assim seja, porque você não vai ouvir, porque tu vai sair da prece e já vai para os problemas, você já sai da prece e já vai trabalhar, você saiu da prece e já vai ter o trabalho fora de casa, dentro de casa, com filhos, cachorro, né, com os bichos, tudo. Então, o que tu terminou a prece, tu diz assim seja, ou amém, né? Daí ele faz assim seja, né? Então, é bem complicado, né, gente? Mas vamos lá, vamos mais adiante um pouquinho. E eu gostaria muito, antes de finalizar, de falar um texto de Emmanuel, que eu achei muito bonito também. Oremos agindo. Fala no livro Bênção da Paz. Ele diz assim: diante da prova, orar, envidando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviço para a desfaça, que é desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste prejuízo. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante da dificuldade, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. E os obstáculos de modo a evitá-los futuramente. Diante do sofrimento, orar, construindo caminho para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos Jesus: vigiai e orai, para que não entrei em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiem e oram aqueles que ativamente se esforçam, para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. Uma boa noite a todos, obrigada pela paciência de nos assistir e até a próxima live. Fiquem em paz todos, que assim seja.